gente, boa noite, tudo bem? A gente está iniciando aqui mais um podcast aqui no Pode Vir e vocês todos estão super convidados para participar aqui com a gente. É mais um programa dos Jovens Reconectados, então vamos lá, né? Já estamos aqui online no Instagram e também no Facebook. Então aí, pessoalzinho do Instagram, já vai enviando para os seus contatos, para sua família, para os seus amigos que vão assistir aqui com a gente. E o pessoalzinho do Facebook já vai marcando aqui embaixo nos comentários quem você quer que participe aqui conosco, tá bom? E hoje a gente está com uma carinha diferente, uma carinha nova, que é a Tainá. Boa noite, pessoal. Tô muito grata por estar participando, tô muito animada também para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o tema de hoje, que é muito importante, né, Duda? Sim. Hoje, o que vamos falar? Vamos dar início ao tema da ansiedade, que é um tema que acomete muitos jovens e está na vida de muitos jovens. Então, assim, claro que na fase adulta, na fase mais idosa, a gente pode ter sim, mas é mais provável que a gente tenha na fase mais da adolescência e quando a gente está mais com 20 anos, 25, por aí. Então, assim, para que a gente esteja por dentro do assunto e saiba direitinho o que a gente está falando, eu vou deixar vocês por dentro do que é realmente a ansiedade. Vou falar para vocês o conceito de ansiedade, tá? Então, o que é, né, Tainá? O que é essa temida ansiedade que muitos jovens têm? Pra gente. Bom, a ansiedade é a preocupação intensa, excessiva e persistente. E medo de situações cotidianas. Podem ocorrer, geralmente ocorre, tá, gente? Frequência cardíaca muito rápida. A pessoa fica com o coração super acelerado, a respiração fica assim muito intensa, muito rápida. A pessoa tem muita sudorese nas mãos, no rosto. Suando, né? Demais. Um suor assim super excessivo, tá? E também pode aparentar cansaço. Então a pessoa fica sobrecarregada, fica sentindo aquele peso nas costas, Tainá, que é um sintoma extremamente horrível, bastante sonolento. É uma pessoa assim que fica com bastante sono, dorme nas aulas. Então assim, a ansiedade basicamente é isso. E as causas comuns, apesar, né, de ser uma reação natural do corpo, ela se torna, assim, um distúrbio quando a gente começa a ter sintomas atípicos, sintomas anormais. Por exemplo, falta de apetite, a gente não consegue se alimentar direito, não consegue ter um sono bom, né? Acorda de madrugada, tem insônia e também a gente não consegue se comunicar com pessoas, não consegue fazer amizades. Então, assim, quando começa a realmente incomodar em nossas vidas, se torna uma coisa anormal, uma coisa atípica. Então não é legal a gente ter. Então assim, já se torna um distúrbio. É quando sai do nosso controle, quando né? Sai do nosso aquilo controle. Que passa o que é normal. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fica meio ansioso. É normal pra todo mundo. Tipo, aqui eu ia entrar aqui agora, tava falando pra Duda, gente. Ansiosa. Um pouquinho ansiosa pra falar de ansiedade, mas é causas normais do corpo humano, sim. Né? Mas quando aquilo sai do nosso controle, tudo que sai do nosso controle se torna um distúrbio. E pode acarretar problemas no nosso dia a dia, problemas para se socializar com as pessoas dentro do nosso círculo familiar, dos nossos amigos, né? E também com o nosso eu mesmo. Então, a gente tem que ter um controle mental, um controle dos nossos sentimentos. Realmente, então assim, gente, ou seja, quando a gente tem uma ansiedade, quando a gente vai fazer uma viagem, vai realizar um trabalho novo, vai conhecer alguém, uma pessoa nova, é normal a gente ficar ansioso, é normal a gente ter aquele friozinho na barriga, é super normal, tá? Mas quando acaba saindo do nosso controle, por exemplo, todos os dias eu tenho uma ansiedade muito forte, tremores muito fortes, respirações intensas, já não é normal, já é um distúrbio que a gente acarretou aí, tá? Então a gente tem que ficar ligadinho nisso, para que a gente não conviva com isso como se fosse algo natural, porque não é. E ninguém merece conviver com isso, tá, gente? Vamos abrir uma enquete aqui agora para vocês já ir comentando aí, colocando nos comentários. A enquete é: e você já teve ansiedade? Então aí, pessoal, se você já teve ansiedade, se você já passou por isso, já conseguiu realmente se livrar desse distúrbio horroroso, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler, a gente vai fazer um bate-papo super legal. Bem dinâmico, porque a gente quer saber também de vocês aí, galerinha. Você já sofreu ansiedade? Você conhece alguém que já sofreu? Algum familiar seu? Algum amigo? Conte aqui pra nós, porque a gente quer saber também e a gente vai falar os nossos testemunhos, porque são testemunhos muito bonitos
depoimentos, como a gente realmente saiu daquela situação que era horrorosa. Então a gente também quer saber de você. Coloca aí nos comentários que a gente vai ler, né, Tainá? Sim, a gente tá prontas aqui pra ler. Ativo aqui nos comentários. A Vanilda deu boa noite, meninas. Boa noite, Vanilda. Tudo linda. bem? Tem mais algum? Não, vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai esperar mais um minutinho aqui, tá? Mas vai deixando aí nos comentários. Então, Tainá, a gente quer saber de você agora. Como que foi aí esse seu trajeto de pessoa ansiosa? Como que você lidou com isso? Como foi os seus dias com a ansiedade? As suas noites mal dormidas? Conte aqui pra nós como foi. Eu tive 2 picos de ansiedades, né? Que eu caracterizo que foram macro da minha experiência de vida. Eu sou mãe, atualmente eu tenho 25 anos, eu sou mãe de 3 crianças. E eu tive um pico de ansiedade entre os 13 para 14, 15 anos. E um outro após eu tive minha primeira bebê, né, que é a Isabelle, minha primeira gestação. Aos 13 para 14 anos, eu era muito ansiosa porque eu pensava sempre lá na frente, né? A ansiedade, a gente tem que entender que é algo precipitado. A gente precipita o pensamento do outro, a gente precipita a ação do outro contra nós mesmos. No meu caso era assim. Então, se eu ia pra escola, eu demorava pra ver que roupa que eu ia usar, porque eu ficava com medo do pré-julgamento dos outros mentalmente, né? A pessoa, eu poderia estar linda, maravilhosa, mas eu tinha medo do comentário daquela pessoa. Se preocupava muito com a opinião das pessoas. Eu me preocupava muito. E então, eu sempre também era assim, um pouco pra baixo com a minha aparência, né? Que eu sempre fui bem magrinha. Então, certos tipos de roupa eu não vestia, tipo vestido, short, era sempre calça. Tipo, poderia estar frio, eu tava lá de calça, blusa. Então, era algo assim que eu sempre tinha uma insegurança enorme. Eu tinha uma insegurança com o meu corpo, isso mesmo, Duda. E eu não percebia o meu valor, né? Eu sempre ficava naquela afobação. Então, pra sair, eu já negava, eu não gostava muito de sair, eu não gostava muito de socializar, né? E eu vou falar também um pouquinho sobre as causas físicas que a ansiedade causou no meu corpo. Eu também sou uma pessoa já natural um pouquinho mais nervosa, né? Um temperamental. Um pouquinho estressada. Mas graças a Deus Amém. Eu consigo ter um total controle disso. Porém, quando eu era adolescente, né, que é a adolescência que você falou, que a gente tá naquela fase de preocupação, tá naquela fase de querer ter liberdade, de pensar o que os outros vão pensar sobre a gente, isso é normal de qualquer adolescente. Então, eu tive muito isso. Então, o nervosismo causava em mim, eu tinha muito sangramento nasal, estourava tipo, sempre uma veia aqui do meu nariz. E eu ficava em crise, eu soltava, eu vomitava sangue, eu soltava sangue pelo nariz. Teve uma vez que soltou tanto que eu cheguei a desmaiar, o meu pai teve que me pegar, me levar para o hospital. Já cheguei a desmaiar várias vezes, que chegava no hospital. Teve uma vez que eu tava desmaiada e quando eu tava acordando assim, a enfermeira falou, nossa, mas isso daí é besteira de adolescente. Porque na época frescura, era uma né? Era frescura. Aí a enfermeira até falou assim, o pessoal faz a gente perder o nosso tempo. Então assim, é algo que nem todo mundo tem um total conhecimento, por isso que você também não pode falar sobre isso com todas as pessoas, principalmente quem não passou por isso, que não tem um conhecimento da área. Realmente. Porque ela vai te aconselhar aquilo que pra você é um tiro no escuro, né? A pessoa não passou por isso, não sabe sobre o assunto, ela vai falar o achar dela. E muitas das vezes o achar dela, como você tá vulnerável, você vai acabar levando pro seu dia a dia que te deixa desnorteado, né? Então, esses eram os motivos. Também eu tinha muito tremor, sudorese, tinha demais. E eu também arrancava meu cabelo. Meu pai e minha mãe não sabem disso. Mas eu pegava aqui atrás, assim, ó, e eu puxava de tanta raiva que tudo me causava. Tanto estresse que você estava num ápice, assim, que o que você procurava era arrancar o seu próprio cabelo, né? E me arranhava. Então, assim, é um desequilíbrio. A ansiedade te deixa fora de si, né? Então, você faz de tudo para que aquilo saia, tente sair e não sai. Então, o que me fez, né, conseguir sair disso? Eu comecei a ir pra igreja, obviamente, porém estava numa igreja assim que eu não tinha aquela igreja não me passava a sabedoria que eu precisava para me libertar. Então eu tive minha primeira filha, tive um pico de ansiedade também,
no quesito da maternidade em si, né? Quem é mãe já passou por isso sabe como isso é horrível. Entende, né, Tainá? Preocupação com o bebê, preocupação com o corpo, preocupação com a respiração do bebê. Tinha noite que eu nem dormia, eu ficava sentada na cama lá, assim. Então foram vários aspectos no casamento e que me deixava sem dormir. Então o macrofísico, né, o ponto físico que me causou assim, foi muita canseira, foi um estresse que eu não conseguia dormir, eu ficava acordada. Então, pós-maternidade, foi o que me deixou mal, foi a falta de descanso, foi o cansaço físico e o Você ficava muito sobrecarregada, sobrecarregada, né? Demais, então, sem dormir. Então, assim, após eu ter um total conhecimento da palavra, né, eu me aprofundar demais lendo a Bíblia, porque a gente acha assim que Jesus, que Deus é placa de igreja, que Deus é religião. Né? Não é, gente. Eu falo isso com muita propriedade, porque a gente vai descobrir o que a gente precisa é na palavra. É lendo cada versículo, é tendo intimidade, né? Não só vindo na igreja, praticando também. Pra gente ter um bom testemunho, né? Sim, a gente tem que levar um bom testemunho. Frutos bons. Exatamente. E que a nossa árvore possa ser de espelho para outras pessoas, né, Tainá? E depois de eu ler muito a Bíblia, né, ter esse conhecimento que dá um boom na nossa mente, expande a nossa visão, você cresce espiritualmente, te dá uma maturidade, né? Tanto com certeza, gente. Psicológica quanto espiritual, gigantesca. E você consegue, então, ajudar outras pessoas. Sim, né? A gente consegue ter, né, propriedade no assunto para ajudar aquelas pessoas que estão passando pelo aquele mesmo problema que a gente já passou ou ainda está passando. E não desvalorizando também o lado da medicina, né? Não, porque é necessário. Certeza, sim. Só que eu chegava a tomar remédio, eu tomava remédio de tarja preta e não funcionava porque o meu organismo já estava acostumado com aquilo. Então eu estava viciada. Eu lembro que minha mãe chegou uma vez que escondeu o remédio e eu estava que nem louca pela casa. Por quê? Porque o remédio me sedava. O remédio em si não estava me trazendo a solução, estava me mascarando. Né? Era um alívio momentâneo. Eu dormia, acordava no dia seguinte com os mesmos problemas, ia pra escola e sentia tudo aquilo de novo e ficava super mal. Então, assim, a gente quer deixar bem claro que os médicos, os psicólogos e as medicações são super importantes, sim, e em alguns casos podem ajudar. Mas, como o da Tainá e o meu, eram casos espirituais. Exatamente. E precisava de cura espiritual, cura pra nossa alma. Então, assim, mesmo que a gente tomasse medicações diariamente, aquilo só ia mascarando aquela dor naquele momento. Então, era um alívio momentâneo, mas quando a gente acordava no outro dia, era a mesma coisa, era a mesma situação. Então, assim, tem doenças que é doenças da alma, gente, e só cura quando a gente realmente conhece a palavra de Deus e tem aquela cura espiritual. Então aí, como é que foi essa sua cura? Como é que você se sentiu depois que conheceu realmente Deus, a palavra de Deus? Como foi, Tainá? Então, o total conhecimento que eu consegui absorver foi aqui na Igreja Cristã de Anim, que é onde nós estamos. E eu orava bastante de madrugada, eu orava bastante no altar, todos os cultos de libertações que tinha, eu vinha na frente, eu orava, eu buscava. Deu o primeiro passo, né, Tainá? E o primeiro passo tem que vir da gente. A gente tem que reconhecer quando é um problema que a gente precisa do medicamento e quando é algo que é voltado para os nossos sentidos, né? Porque a gente sabe que os nossos sentimentos vai gerando doenças internas, de dentro para fora, e aquilo vai exteriorizando. Então a gente tem que ter essa direção, essa sensibilidade, esse discernimento para buscar aquilo que realmente vai trazer a solução pra gente. E no meu momento, eu percebi que o remédio não estava sendo mais útil. E no psicólogo, eu cheguei 2 vezes no psicólogo, não funcionava. Eu chegava lá, conversava, ela me dava um medicamento e só. Então, pra mim, eu chegar lá, pegar a medicação só ir embora, não ia funcionar de nada. Então, pra mim, a melhor solução foi buscar, né, uma igreja, buscar ler mais a Bíblia, ler mais a palavra e me entregar. Isso foi o que me libertou, me entregar pra realmente, Jesus. Você deu o seu primeiro passo, você quis ser curada, quis ser ajudada e hoje você tá curada da ansiedade, né? E confiar em Deus, né? Porque Ele faz o melhor pra gente. Confiar em Deus sempre, gente. Então, assim, a Tainá mostrou com o testemunho dela que ela procurou ajuda, sim, especialistas, mas ela não conseguiu realmente o que ela estava querendo. E conseguiu, né, se aprofundou na palavra de Deus, se aprofundou no conhecimento. Então, ela conseguiu ser liberta daquele sentimento de angústia, de
ansiedade com Deus. E isso é tão lindo, Tainá, porque a gente consegue ter uma solução aqui na palma das nossas mãos, que é a Bíblia. A gente consegue mostrar para jovens que a gente mudou de vida, que a gente conseguiu ter uma vida melhor com Deus. E é isso que a gente quer passar para hoje, a gente passar para eles hoje, porque a nossa vida realmente era uma vida assim que a gente não gostava, a gente vivia ansiosa, mas hoje, com tudo que a gente passou, a gente consegue ver que Deus permitiu isso para que nós possamos ajudar a maioria dos jovens que tem esses sintomas, tem esses distúrbios, que não é nada legal, gente. E eu vou falar também, Tainá, o meu testemunho, que é um testemunho assim, gente, eu já contei aqui um pouquinho quando eu falei do Setembro Amarelo, mas eu não dei muito ênfase porque a gente estava falando mais de depressão, mas eu também tive ansiedade. Eu vivia ansiosa todos os dias da minha vida. Assim, começou bem quando eu tinha uns 14 para 15 anos, nessa fase mesmo da adolescência, é quando os hormônios estão começando assim a se aflorar mais, quando a gente tem aquela vontade de conhecer coisas novas. Então, realmente eu comecei a ter ansiedade demais nessa minha fase. E essa ansiedade, gente, me dava uns sintomas que eu odiava, que era o coração acelerado. Meu coração parecia que ia sair da boca, Tainá. Realmente, eu ficava assim super nervosa, a minha mão suava demais, eu não conseguia dormir, eu acordava no meio da noite, mais ou menos às 3 da manhã, não conseguia dormir. Eu ficava muito assim, assustada mesmo com o que eu tava passando. E eu também procurei ajuda com isso, porque assim, gente, ninguém consegue conviver com esses sintomas, porque são sintomas anormais. Porque realmente a gente merece ter uma noite de descanso, a gente merece dormir o sono inteiro. E eu acordava de madrugada sem saber o que fazer, muito assustada. O meu olho, assim, realmente não tinha cansaço, eu queria dormir, mas ao mesmo tempo o meu corpo não me deixava dormir, porque eu tava ansiosa. Você chegava a comentar isso com seus pais? Então, eu comentei isso com a minha mãe e comentei com meu pai também, e eles me indicaram ir pra uma psicóloga. Aí eu falei assim, tudo bem, vou tentar, né? E sim, comecei a fazer um tratamento, né, com a psicóloga, conversava com ela e comecei a tomar ansiolíticos. Comecei a tomar medicações, assim, mais ou menos naturais, não era nada muito forte, era pra regular realmente os meus hormônios, né? E dar um equilíbrio também, Tainá, pra mim ser uma pessoa equilibrada, porque naquele momento não tinha equilíbrio algum da minha vida. Então ia regular o meu sono, ia regular a minha fome também, porque às vezes eu sentia muita fome. Você não comia? Às vezes eu sentia muita fome e às vezes eu não tinha fome nenhuma. Então assim, era muito estranho, sabe? Porque o meu organismo estava desregulado. E eu não gostava disso porque assim, eu comecei a engordar bastante, porque eu tinha distúrbios que eu comia de madrugada, porque como eu não dormia, eu comia de madrugada. Então de madrugada é o pior horário pra comer, porque é quando o seu corpo precisa de descanso, é onde os seus órgãos querem descansar. Então você tá se alimentando, você tá cansando os seus órgãos. Então assim, é algo que tava me fazendo muito mal. Prejudicial. Muito prejudicial. Então assim, eu comecei a tomar esses ansiolíticos e também não fazer efeito, sabe? Eu me sentia pior. Cada dia que passava, o meu coração parecia que ia se desmanchar, que ia sair pela boca realmente, porque todos os dias eu tinha uma ansiedade bem forte. E o que me ajudou, Tainá? Como que eu me curei? Foi quando eu conheci realmente a Jesus, gente. Quando Jesus entrou no meu coração, a paz de Jesus excedeu todo o meu entendimento. A paz de Jesus supriu todo aquele nervosismo, né? Aquela ansiedade, aquela angústia também que eu sentia. A paz de Jesus supriu tudo, gente, porque assim, ela realmente cobre todo o nosso coração. Quando a gente quer se entregar, quando a gente quer praticar a palavra, quer entender, então Jesus, ele supriu aquela dor, aquele buraco dentro do meu peito. Então hoje eu falo para todos os meus amigos que também passam por ansiedade, eu passei e eu fui curada através da palavra de Jesus, através da palavra de Deus. E é uma coisa tão legal que a gente vê que faz um bem-estar tão grande pra gente, que a gente sempre quer estar ajudando outras pessoas. Sim. Eu não sei você, mas eu vejo alguém passando por dificuldade, eu já pego, já mando uma mensagem, aí eu já chamo, já instruo, porque assim, o que a gente tá falando aqui é com propriedade, a gente passou por isso, né? Então a gente não tá falando abobrinha, a gente não tá... Porque tem muitos ignorantes, né, que falam, é cristã, tá falando de depressão, de ansiedade. Que não é falta de Deus, né, Tainá? Não é falta de Deus, gente, mas é um distúrbio do nosso corpo, é um desequilíbrio, é normal, é um sentimento desequilibrado com o psicológico que causa esse distúrbio. Mas tem gente que não entende que muitos evangélicos, saindo um pouco da religião também, que as pessoas falam com isso com propriedade. Se eu não passei por isso e não tenho total entendimento, eu não vou falar, eu não vou ajudar. Mas se eu tenho entendimento, se eu passei por isso, por que não ajudar o próximo, né? Sim.
E assim, as minhas amizades, né, as minhas amigas conseguiram ver também externamente como eu mudei. Porque assim, quando eu era ansiosa, aquela pessoa depressiva, gente, eu não tinha brilho no meu olhar. Eu não tinha brilho, sabe? Eu não tinha aquele olhar de esperança. As pessoas olhavam pra mim e parecia que eu estava realmente uma morta-viva. Uma morta-viva. E quando eu fui curada, conheci a Jesus, realmente comecei a praticar a palavra de Deus, entendi que Jesus era o único que podia me livrar desse sentimento horroroso e que Ele pode suprir todas as minhas necessidades, gente. A minha aparência, o meu olhar, ele mudou. Começou a ser um olhar de brilho. Eu comecei a transparecer de dentro pra fora como eu estava alegre, como eu estava feliz. A minha alma começou a brilhar, gente. É algo surreal, é realmente sobrenatural. A gente começa a ser outra pessoa. A gente muda completamente, Tainá. É algo assim, bem diferente mesmo, viu? Temos comentários aqui, vamos ler? Vamos ler os comentários? Te leio. Aqui, ó, a Raquel. Eu tive ansiedade, episódios de desrealização por causa da ansiedade. Jesus me curou e Ele pode curar e libertar a todos que estiverem dispostos. A Raquelzinha, gente, eu conheço a Raquelzinha e ela me falou que ela teve muita ansiedade. Ela passou por esse momento vários anos da vida dela e aqui ela dá o testemunho que Jesus libertou ela. Então, assim, são vários testemunhos que a gente vê, Tainá, que Jesus curou e tirou a pessoa daquele tremor todo, daquela angústia toda. Foi incrível mesmo, Raquel. A gente acha o seu testemunho muito bonito. Temos testemunho também do Jonatas Fernandes. Eu tive muitas crises de ansiedade. Já meu coração disparava, tremedeira, pensava demais no futuro, acabava me deixando muito mal. Isso é muito mal pro jovem, né? Porque o jovem tá naquela fase de querer conquistar o mundo, né? Então, a ansiedade é um pré-julgamento daquilo que ainda está por vir. Então, você acaba se estressando sem necessidade. Sim, a gente começa a querer pensar no futuro, mas a gente nem viveu o nosso presente. A gente tem que viver o agora, gente. E confiar que Jesus vai fazer o melhor pra gente, né? Óbvio que a gente tem que tomar as devidas decisões e providências para que aquilo caminhe conforme a gente quer, né? Isso. Que a gente estude, trabalhe, mas é tudo muito natural, né? Sim. Sem estresse, sem nervosismo. Mas eu creio que Deus transformou muito a vida do Jonatas, né? A gente conhece ele também. Realmente, o Jonatas mudou de dentro pra fora. Foi uma pessoa assim que ele tá reluzente, né? A gente consegue ver. A mudança também externa. É a mudança externa. E a gente também tem o testemunho do Jonas Fernandes, que é o irmão dele. Eu tinha ansiedade até o momento na calçada de casa. Não, eu tinha ansiedade até mesmo na calçada de casa. Sofri muito com isso, mas Jesus tirou tudo. Depressão, ansiedade, complexos. Hoje eu tenho paz no coração. Olha que legal, hein, Tainá? Jesus conseguiu, né, realmente libertar o Jonas dessa tristeza que ele sentia. E não era só apenas ansiedade não, tá, gente? Ele tinha depressão também. Complexos. É um parzinho assim, ó, complexos. Então, é um combo junto, é um combo, né? E olha pra você ver, conseguiu se livrar da depressão e da ansiedade. Então, realmente, gente, Jesus é maravilhoso. A gente tem um amor em falar de Jesus, porque ele é incrível, é perfeito. Tem mais algum aqui, Tainá, que a gente possa ler? Aqui o Jonas. De madrugada era quando mais dava as crises. Era muito ruim. É que de madrugada é o momento que você deita, né? E o ansioso, quando ele deita, a mente ela não para de funcionar. Eu era muito assim, eu deitava e eu ficava pensando no amanhã, no depois da manhã, e daqui 5 anos, como que eu ia estar. E a mente não para, a mente não descansa. É 24 horas ali maquinando. Trabalhando, né? E o corpo desgastando, o corpo fica sem descanso, você não dorme, você não se alimenta direito, né? Como era o seu caso, era um distúrbio. Então, é muito ruim, gente, é muito ruim. É como se você tivesse um quadradinho, você vai se colocando dentro desse quadradinho e você vai deixando seus pensamentos te engolirem ali. É um sentimento terrível. Só quem passou sabe como que é horrível. Como que é ruim. Então, assim, se vocês estão assistindo aí e querem conversar mais com a gente, vai deixando aí nos comentários mais testemunhos, porque a gente tá querendo conversar, né, Tainá? A gente quer bater um bate-papo, mas também a gente quer falar de um versículo que realmente é muito bonito, gente. É 1 Pedro, aonde tá? 1 Pedro, versículo 5,
7, tá? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, sim, gente, quando a gente estiver ansioso, a gente não tem perspectiva, a gente não vai saber, o que vai ser do dia de amanhã, o que eu vou fazer. Lance sobre Deus, gente, toda a sua ansiedade, porque Ele se encarrega de tudo. Deus faz tudo conforme tem que ser feito. Tudo planejado, Tainá. Tudo que Deus faz é perfeito. E se você não tem o costume de ir pra igreja e você passa por isso, eu te aconselho a começar a orar antes de dormir. Foi algo que eu comecei a fazer. Maravilhoso. Eu orava antes de dormir e falava, Deus, coloca em mim a sua calmaria, né? Que o teu espírito repouse sobre mim, porque assim, eu preciso de paz. E eu não tô conseguindo ter essa paz, essa tranquilidade. Os remédios não estão me dando mais. E eu preciso ter a certeza de que colocando tudo em suas mãos, a minha vida vai funcionar conforme a tua vontade. Então eu fazia essa oração todas as noites. E quando eu acordava, eu agradecia e pedia para Deus, né? Me dar discernimento e sabedoria para fazer o bom, né? Sim. O bom, conforme a palavra dele nos instrui. Então é bem legal, gente, como a Tainá mencionou agora, a gente ter o costume de orar antes de dormir e falar pra Deus, Deus, tira de mim esses sintomas, essa ansiedade, essa angústia do meu coração e coloca no lugar paz, coloca amor, coloca alegria, Deus, porque realmente te ajudou, né, Tainá? Funciona. E eu também, foi muito bom. É muito bom. E eu também coloquei como costume orar antes de dormir, que me ajudou demais a combater a ansiedade, porque aí eu conseguia dormir as noites inteiras, não acordava de madrugada e acordava bem disposta também, Tainá. Acordava cedo, meu corpo estava descansado, então é muito bom. O que eu gosto também, gente, é esse versículo, ele é muito bonito. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, Tainá, a gente consegue ver que Deus mesmo fala, venham a mim, venham até mim. Então, assim, até o nome da nossa igreja, né? Vinde a mim, vinde a mim. Então, venham, gente, venham se libertar desses sintomas, venham realmente procurar a Deus, que Ele vai livrar vocês. Então, assim, a gente consegue ver que Deus quer ajudar, que Deus quer libertar, mas isso também parte de nós, né, Tainá? A gente tem que realmente dar o nosso primeiro passo, tomar a nossa atitude e que Deus se encarrega de fazer todo o resto, tá, gente? Então, eu e Tainá tomamos o nosso primeiro passo, a gente tomou a atitude decisiva para nossa vida, é tudo ou nada, e a gente entregou tudo nas mãos de Deus, e Deus fez tudo perfeito, porque Ele não faz nada pela metade. Exatamente, né? E pode parecer que de início não funcione. Quando eu orava, né, a princípio eu não sentia absolutamente nada, chegava o dia seguinte, pra mim tava tudo horrível. Só que é algo constante, né? Sim. É confiança e constância, como o nosso pastor disse. Sempre. A gente tem que ter aquela constância. Tudo que a gente faz na vida com constância dá resultado. Um exemplo é a academia, né? Você vai uma vez na academia, não dá nenhum resultado de início. Você enche um pouquinho, chega em casa já dá tudo murcho. Sim. Porque é aquele efeito bombinha da hora. Mas quando você pratica todos os dias, né? Num horário correto, da maneira correta, com coração, quando a gente coloca o coração naquilo, né? Dá resultado, gente. E isso é aplicado nos estudos, isso é aplicado no trabalho, quando você coloca uma meta no seu trabalho e você foca naquilo, dá resultado. E você acha mesmo que Deus iria deixar faltar com você? Claro que não. Implicando sempre, orando, buscando intimidade. Porque quando a gente tá passando por esses momentos, Duda, a gente acha que não tem ninguém, né? A gente tenta buscar nos amigos, conversar, pra ter aquele consolo, aquela, né, momentâneo que a gente procura, que a nossa carne quer. Sim. Mas depois que passa, depois que a gente vai embora, depois que a gente tá só, como na madrugada, né, que o menino mencionou, Jonas, né? Ele mencionou é um momento que a gente pensa, gente, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Como é que eu vou conversar? Então, gente, se você tá passando por isso, acordou de madrugada, hora, faça um teste. Comece a praticar todos os dias, todos os horários. Tá sentindo uma hora que vai funcionar. A gente faz esse desafio com vocês, hein, galerinha? Você aí que acordou de madrugada sem saber com quem falar, sem saber o que fazer, comece a orar. A gente tem certeza, gente, que esse ato vai mudar a sua vida, porque mudou a nossa. A gente tem propriedade pra falar que quando a gente começou a orar com constância, todos os dias, a nossa vida realmente mudou, né, Tainá? Foi algo assim surreal, gente. E funciona, gente. Aqui tem um versículo que fala sobre Abraão, né? Que mesmo, vou ler aqui pra vocês, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá.
19 diz assim: e a sua fé se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinham vigor. A sua fé não se enfraqueceu, gente, perdão, li errado. A fé dele não enfraqueceu. Então passava dia após dia, ele com intimidade em Cristo, aquilo ia forjando nele um espírito forte, né? Uma fé. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus, recebeu o filho da promessa. Gente, o que esse versículo nos passa? Realmente, foi o que a Tainá falou. Temos que ter confiança e constância em Deus. Porque aí sim, ele vai realizar. E olha só, ele conseguiu ter o filho dele, né? Exatamente. Que foi Isaac. Então, assim, ele teve confiança, mesmo sabendo que todas as possibilidades, poxa, ele já tinha 100 anos ali. Então, assim, era infértil. Humanamente falando, era impossível, não tinha como, 100 anos, né? Não tinha mais como ele ter um filho. Mas ele, com aquela confiança, aquela constância em Deus, gente, ele conseguiu. E Deus honrou ele grandemente. E Deus quer te honrar grandemente também. Então confie, né? Tenha essa confiança e constância em Deus, que ele vai te honrar, gente. É maravilhoso. Então, assim, a gente vai convidar vocês também para o culto. A gente vai ter um culto agora às 7 horas da noite, mas também temos cultos na sexta-feira, né, que é às 7 horas da noite também. E temos nos domingos de manhã, que é às 9 horas da manhã. E onde que fica a nossa igreja, Tainá? Onde é que ela se localiza? Avenida Manuel Caltabeano, número 44K4. Quem for da igreja e tiver aí, melhor deixar nos comentários, né? Isso, gente. Os horários, os dias do culto certinho e o nome. Deixar fixado aí, tá bom? Então, ela fica na Vila Molica, né? Exatamente. Aqui na Rua do Campiolo, que fala, né? Isso, na próximo à Aeronáutica. Então, assim, vocês estão todos convidados a participar aqui com a gente dos cultos. É algo, assim, que vai fazer bem pra sua vida espiritual, pra sua vida mental também, né? A gente vai ter aquele descanso que realmente a gente busca. Exatamente. Então, assim, a gente deixa esse convite pra vocês todos. Estão todos bem-vindos. E a gente vai ficando por aqui, Exatamente. né? Que amanhã tem mais. Às 6 horas da noite vamos ter mais um podcast, que é com a nossa pastora querida, a pastora Bianca. Então, a gente vai ficando por aqui, gente. Um beijo, tá? Pra todos vocês. E pra ressaltar, se você estiver passando por algum problema, né? Estiver vendo essa live ou esse vídeo depois e quiser conversar com a gente está, né? A gente está dispostas a ajudar. A gente pode, assim, enviar, né, mensagens. Na página da igreja tem, né? Tem o contato. Ou também, se quiser vir aqui na igreja, a gente está se disponibilizando pra ajudar vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Confiem que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, galerinha. Então a gente vai ficando por aqui. Até mais, viu? Beijos. Tchau. Tchau.